Bom dia, minha turminha, tudo bem com vocês? A Pro tá com saudade, se cuidem, continuem em casa, ok? Cuide bem da sua saúde. E hoje nossa aula de ciências, a nossa videoaula. Vamos lá para a nossa chamada. Ana Luísa, Daniel, Enzo Gabriel, Evelyn, Gabriel, Gustavo, Júlia Vitória, Mariane, Rafael, Ravi, Rodrigo, Ruth Maria, Sofia e Ícaro. Vamos lá para a nossa aula. Hoje o assunto é a tecnologia no dia a dia. Está lá na página 184. Vocês podem acompanhar com a Pro, ok? E aí, a cada dia é visível o uso das tecnologias em nossa vida, não é mesmo? Se olharmos ao nosso redor, vamos constatar isso. As tecnologias contribuem para a melhoria de vida das pessoas. Se a gente observar objetos do passado e observarmos objetos agora do atual, a gente vai ver a diferença, não é? Então, o avanço da tecnologia é algo do nosso dia a dia e nos auxilia na comunicação, produção e evolução da nossa sociedade. Os computadores ultramodernos, os tablets e celulares de última geração também são exemplos de tecnologia. Os equipamentos e utensílios de cozinha. Se a gente observar, não é, gente, o antes, né, da invenção do fogão, os alimentos eram cozidos em fornos à base de lenha ou carvão. Então, hoje a gente já vê o quê? Nós já temos o fogão a gás, né? E às vezes até fogão elétrico, né? De última geração. Antes, as pessoas utilizavam a lenha para cozinhar. Hoje já tem o gás, né? De cozinha, o gás natural. Também, outra diferença são os equipamentos, não é? Utilizados. Antes, ficava esquentando o café várias vezes. Hoje em dia nós já temos garrafa térmica. E se a gente for observar, a gente vê que a tecnologia está se avançando a cada dia, né? As panelas de barro, né, são substituídas pelas panelas elétricas que cozinham mais rápido e desenvolvem muitas outras funções. Cozinham, aquecem, conservam a temperatura dos alimentos. Antes era panela de barro, então hoje até panela elétrica nós já temos. Temos panela de inox, de alumínio, de cobre, né? Então a gente vê a diferença do antes e da atualidade. Ainda em falando nos equipamentos e utensílios de cozinha, nós temos também, né, que a Pro lembrou do ralo, não é? Antes não tinha batedeira elétrica, não é? As pessoas para fazer bolo batiam o quê? Na mão, com garfos, ou aquelas batedeiras manuais, não é? Batedor de ovo chamado. E hoje em dia, né, tem as batedeiras elétricas que facilitam também a vida da dona de casa. O ralo, não é? Antes nós para ralar um coco ou qualquer outra coisa era com ralo. Hoje em dia nós temos o liquidificador, temos multiprocessador. Antes as pessoas utilizavam pilão, não é, para processar algum tipo de alimento, né, para fazer com que facilitar, como o milho, né, para virar o fubá, ele era processado, né, infelizmente era manual, era no pilão, né, com muitos esforços. E hoje em dia a tecnologia vem nos ajudando e muito, facilitando a nossa vida no nosso dia a dia. Nós agora vamos falar um pouco sobre os refrigeradores, não é? Imaginem, né? Antes, quando não tinha os refrigeradores, não é? A carne eram colocadas, né, sal
para que não ficasse apodrecida, né? Para não entrar em decomposição. Então aquela carne era salgada e muitas vezes colocada no sol, porque não tinha como mantê-la fresca, né? Aquela carne, não, porque não tinha refrigeradores. E hoje em dia nós temos os refrigeradores, né? E cada vez maiores, né? E com muitas funções. Hoje nós temos o gelo e a água na porta, por exemplo, né? E assim estamos convivendo com o avanço da tecnologia. As pessoas manipulavam alimentos, muitas vezes, como o leite mesmo, era fervido várias vezes ao dia para não perder, né? E hoje em dia nós temos como conservar os alimentos na geladeira, né? Vários tipos de alimentos. E facilita, não é? Como também ajuda até na economia. Agora vamos falar sobre encurtando as distâncias. É incrível como a tecnologia transforma os meios de comunicação, facilitando o contato entre as pessoas. Hoje, jovens, adultos e idosos já manipulam computadores, notebooks, tablets e celulares. Graças a essas ferramentas, já é possível, com apenas alguns cliques, realizar uma chamada de vídeo e se comunicar em tempo real com uma pessoa do outro lado do mundo. Nós mesmos, não é? Nós, agora, no momento, nós estamos utilizando, vocês estão utilizando o quê? Para, né, nos comunicar, para encurtar a nossa distância. E agora mesmo entra o assunto na escola, né? Como esses equipamentos são usados na escola, né? Então, equipamentos modernos já permitem o armazenamento e o uso de uma grande quantidade de informações que facilitam o aprendizado. Um exemplo aqui mesmo, né, disso é a aula que vocês assistem nesse momento, não é? Isto só é possível devido ao avanço da tecnologia, que facilita a vida de todos. Então, os equipamentos tecnológicos aí, encurtando a nossa distância, não é? Então, nas salas de aula, hoje em dia, nós temos exemplos de lousas digitais, jogos educativos, CD-ROMs, educativos como assuntos variados e tablets, né? Todos esses já são utilizados na escola. Antes, né, o chamado quadro, né, utilizava-se giz. Hoje em dia já ninguém mais utiliza, então a gente já vê o avanço, já a diferença do antes e do depois. Então, a cada dia a tecnologia vai se avançando e novas coisas são criadas. E são criadas para o quê? Facilitar a nossa vida. Tá vendo aí como a tecnologia é tão importante? E no comércio, hein? No comércio nós sabemos, não é, que as fábricas, as indústrias usufruem de equipamentos computadorizados que agilizam e melhoram a produção. E como a gente vê, não é, as indústrias? Nós podemos ver, gente, as indústrias, não é, como utilizam, né, máquinas de última geração, né? Aí a gente está vendo o carro sendo montado, não é? E até a robótica entra aí na montagem de um carro. Na saúde, né? O avanço tecnológico permitiu a construção de máquinas cada vez mais precisas, capazes de realizar exames e até fazer cirurgias. Vocês já observaram, né, nas reportagens a gente assiste que alguns tipos de cirurgias já não precisa mais cortar, e sim através de laser, né? A tecnologia está sendo cada dia mais avançada, também na área da saúde. Além disso, já é possível construir membros biônicos que são implantados em pessoas que perderam alguma parte do corpo. Vocês podem observar aí na imagem um jovem que perdeu a perna. E essa perna foi substituída por um membro que é feito, um membro chamado biônicos, não é? Então a perna dele aí foi substituída, não é? E que vai facilitar muito a vida dele. Que são implantados em pessoas que perdem alguma parte do corpo. E já existem próteses que o paciente consegue
controlar com o cérebro. Imagine como a tecnologia está avançada, não é? E aqui termina a nossa aula. Vocês façam atividades da página 188 até a página 191. Abraço para todos. Tchau.